apresentar rapidamente, sou advogado aqui no Brasil, sou advogado licenciado nos Estados Unidos, advogado lá também, estudei em algumas das melhores universidades americanas, sou autor do Guia de Imigração da Anshan já há alguns anos, que é uma instituição centenária, e hoje eu, de alguma forma, lidero o escritório da Bicalho, lá em Orlando, e nós temos operação aqui em Belo Horizonte, onde tudo começou, já há 21 anos. Aqui nós temos, inclusive hoje, um time de advogados e contadores brilhantes que trabalham conosco. Alguns deles estão aqui hoje na palestra. Temos uma operação em Portugal, onde eu também sou licenciado, mas não trabalho, é o Wilson que cuida dessa operação, e fico à frente do nosso time em Orlando. Quando eu decidi me mudar para os Estados Unidos, o meu sonho americano foi baseado nos mesmos motivadores que a maior parte de vocês. Qualidade de vida para a família, sobretudo os filhos. Eu falo que todos nós temos ganhos mudando para os Estados Unidos. Só que os filhos que são crianças e adolescentes, nós não temos perdas. Eu falo que somente ganhos. Agora, nós adultos, nós temos ganhos e perdas. Porque nós estamos indo para outro país, recomeçando a nossa carreira profissional. Naturalmente, existem aspectos positivos e negativos. Na minha ótica, na ótica da minha família, eu não tenho dúvida que os aspectos positivos foram maiores do que os aspectos negativos. Agora, para os filhos, é inegável o ganho que nós temos. Por quê? Nós temos um país que oferece um nível de segurança muito maior do que o Brasil. Hoje, no Brasil, principalmente nos grandes centros, eu falo que nós tiramos do nosso jovem a possibilidade dele desenvolver habilidades sociais. Por quê? Nós oferecemos aos nossos filhos a melhor escola, a festa no melhor buffet, eles frequentam determinado clube, determinado ciclo social, mas em um determinado momento, esses meninos vão ter que enfrentar o mundo real. E, normalmente, isso cobra um preço. Eu gosto muito de usar, alguns de vocês que já conversaram comigo, eu já devo ter falado, então, se for repetitivo, me desculpe, uma fala da Giovana, minha filha, logo que nós chegamos nos Estados Unidos, a minha mãe ainda estava viva, eu queria que ela gravasse um vídeo falando para minha mãe o que ela achava legal de morar nos Estados Unidos. Eu achei que ela ia falar da Disney, achei que ela ia falar dos brinquedos, dos eletrônicos, enfim. E, na verdade, ela deu um testemunhal que, para mim, foi muito importante na condução dos nossos negócios e ajudando as pessoas a realizar o sonho americano. Ela falou, pai, o melhor... Pai não, a mensagem era minha mãe. Vó, o melhor de morar nos Estados Unidos é poder passear com o meu cachorro sem ninguém me vigiando. E falo para vocês o seguinte, o legal de morar nos Estados Unidos é isso. O carro, você acostuma, seja uma Ferrari, ou seja, um Palio, depois de algumas semanas, é o mesmo carro. Para nós adultos, a grande diferença é ir ao caixa eletrônico. Você vai ao caixa eletrônico, 11h30 da noite, sem nenhum tipo de preocupação. Os outros motivadores, questão de educação. Nos Estados Unidos, nós temos algumas das melhores universidades do mundo. Então, muitas vezes, quando a gente faz um processo migratório, eu que tenho uma origem do meio acadêmico, fui professor durante muito tempo, quem é do meio acadêmico se orgulha dos títulos acadêmicos. Ah, fiz mestrado em tal lugar, enfim, estudei em tal universidade. Só que as grandes universidades do Brasil, muitas vezes, elas não estariam listadas nem entre as 100 melhores universidades americanas. Essa é a verdade. Às vezes, a pessoa fala, fiz um mestrado na USP disso, se orgulhando. Na hora que a gente pega o curso que ele fala, nos Estados Unidos, a USP não estaria nem entre as 100 melhores universidades. Então, o que os Estados Unidos pode oferecer em termos de educação é algo inimaginável comparado com o que nós temos no Brasil. O outro aspecto é a questão empresarial. A facilidade de se fazer negócios, a possibilidade de atingir mercados é algo incomparável com o Brasil. Eu gosto muito de citar uma estatística, que é da Flórida. A Flórida é um dos 50 estados americanos. A Flórida tem uma população de 22 milhões de habitantes, mais ou menos 10% da população brasileira. A economia da Flórida é equivalente à economia brasileira. Então, nós estamos falando de um país que a pujança econômica é incomparável com o Brasil. Muitas vezes, um estado nos Estados Unidos tem economia maior do que a própria economia brasileira, ou do que muitas das grandes economias do mundo. Qual o caminho para me mudar para os Estados Unidos?
Essa é a pergunta. As pessoas hoje nos procuram muito, naturalmente, existem os vistos mais badalados, e vocês têm razão, né? Esses vistos, principalmente os vistos de habilidades, eles são vistos excelentes, porque oferecem a possibilidade de você atingir a residência permanente legal nos Estados Unidos, sem a necessidade de investimento mínimo, sem a necessidade de abrir um business, mas nós temos 187 tipos de vistos nos Estados Unidos. Então, é muito importante que, quando você vai dar início ao seu caso, a gente verifique, dentro do seu perfil, qual é a melhor alternativa imigratória. Na Bicalho, nós temos um questionário que pode ser preenchido no site. Esse questionário sendo preenchido, em 24 horas você recebe o retorno, já com a sugestão do melhor visto, e, a partir daí, com as informações de tempo, valores e detalhes de todo o processo imigratório. Essa avaliação imigratória, ela é gratuita, a gente não cobra nenhum tipo de honorário para isso. A primeira reunião também não há nenhum tipo de cobrança, porque nós entendemos que, para você tomar uma decisão extremamente importante para a sua família, você tem que conversar e interagir com um time de profissionais que estão se dispondo a te ajudar. E quando nós optamos por dar início à nossa operação nos Estados Unidos, essa ideia ela veio justamente no insight que eu tive em uma viagem com alguns amigos, de oferecer para o brasileiro, nos Estados Unidos, exatamente o que o brasileiro tem acesso no Brasil, com licenças e procedimentos americanos. Eu gosto muito de contar o início da minha ideia de empreender nos Estados Unidos. Eu estava numa viagem com a Ana Paula, mais 2 casais de amigos, era uma viagem que era metade Nova York e metade Las Vegas. E a gente fez a primeira metade, Nova York, sensacional. Fomos para a segunda, em Las Vegas, também maravilhoso. Após um dia que nós saímos para jantar, todo mundo queria dormir à tarde, e eu tenho um péssimo hábito que eu não consigo tirar um cochilo à tarde, senão eu perco o sono à noite. E eu comecei a assistir a televisão, e lá nos Estados Unidos é muito frequente publicidade de escritório de advocacia. As publicidades são extremamente agressivas. E ao ver uma publicidade, na hora que eu vi o advogado falando, sem falsa modéstia, o que ele oferecia, como ele oferecia, eu falei, poxa, o nosso time da Bicalho tem condições de oferecer algo melhor do que isso. E a partir daí eu comecei a estudar como eu fazia para me licenciar, quais cursos eu precisava fazer, qual era o caminho, e nós começamos a nossa operação nos Estados Unidos. E o que a Bicalho se propõe a fazer nos Estados Unidos? A Bicalho é um escritório americano, com licença americana, com procedimentos americanos, mas com atendimento brasileiro. Nós oferecemos ao cliente o mesmo acesso que o cliente tem aqui. Tem muitos clientes aqui, se for mentira, pode me acusar aqui. O cliente tem acesso ao WhatsApp, e-mail de toda a equipe, consegue a todo momento esclarecer as nossas dúvidas. O que nós prometemos nunca é o que a gente vê muito no mercado, que é 99% de aprovação, e é mentira. Mentira grande. Inclusive, tem um que divulga que quem fez o visto do filho dele fui eu. Ele tem 99% de aprovação, mas não tem coragem de fazer o visto do filho dele. Né? Então, nós oferecemos caminhar de mãos dadas com o cliente até o final. Alguns caminhos são diretos. A gente consegue ter uma aprovação direta. Outros caminhos são mais sinuosos. Mas o que nós oferecemos é estar de mãos dadas durante toda essa caminhada. Imigração qualificada. A gente tem sempre que separar o joio do trigo quando nós falamos sobre imigração americana. Tem muitas reportagens. O DeSantis está contra o indocumentado. Quem é o indocumentado? É quem atravessou a fronteira com coiote. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui é do bom imigrante. Os Estados Unidos é, sem sombra de dúvidas, o país mais aberto do mundo. É o país que mais recebe imigrantes no mundo. Somente no ano passado, foram mais de 1.600.000 imigrantes legais. Como falar que um país desse é fechado, gente? Impossível. A grande questão é, você, ao entrar no país, você tem que se submeter às regras e às leis do país. Então, o bom profissional, o bom empresário, o bom empreendedor,
o bom médico, o bom advogado, o bom administrador, o bom psicólogo. A América quer, desde que você consiga comprovar que você será alguém que gerará algo relevante para o país. Esse gráfico, em 2023, obviamente, a gente fez uma projeção usando os 4 primeiros meses do ano. Toda vez que nós temos período eleitoral, é natural, principalmente desde as eleições Aécio e Dilma, que há um crescimento na procura por mudar do Brasil. Eleições que são fervorosas, é natural que a parte perdedora não se sinta representada. Contudo, sem querer me aventurar em parte política, tá? As últimas eleições, elas estouraram todas as previsões e mudaram para um patamar sem precedentes. Para vocês terem uma ideia, em conversas na EILA, que é a Associação dos Advogados de Imigração, que eu faço parte, nós estimamos um aumento de 350% no primeiro quadrimestre de 2023. Os principais tipos de vistos. Vou falar aqui rapidamente. Hoje, para imigração qualificada, o visto mais procurado é o EB2NW. É um visto que nos Estados Unidos é chamado de visto de habilidades excepcionais. Eu sempre falo com o cliente, esqueça o nome. Quando a gente fala habilidade excepcional, a gente fala, e as pessoas imaginam que é quase que alguém tirando um coelho da cartola. Em linhas gerais, existem 3 caminhos para a pessoa comprovar que ela é um profissional de habilidade excepcional. Quem tem mestrado, doutorado, ou quem tem uma graduação e 5 anos de experiência, ou quem preenche 3 de 6 requisitos, sendo que esses requisitos são comprovados através de experiência e bons feitos na sua trajetória profissional. Eu falo que o profissional do EB2 é o profissional do meio de pirâmide que comprova que vai para os Estados Unidos para somar e não subtrair. A outra alternativa é um visto chamado de EB1A, que é chamado de visto de habilidades extraordinárias. Visto muito parecido, tanto ele quanto o EB2, ele confere o Green Card, que é a residência permanente legal, ou seja, quem tem esses vistos passam a ter o direito de residir nos Estados Unidos de maneira permanente e depois de 5 anos como um portador de Green Card, essa pessoa pode requerer a cidadania obedecido a alguns critérios, ok? Muitas pessoas perguntam, para renovar o Green Card, como é o procedimento? É caro? É complexo? Enfim, o Green Card ele vale por 10 anos. Eu faço uma brincadeira, se você morou nos Estados Unidos, para renovar o Green Card, é mais ou menos como renovar a sua carteira de motorista. Pela faixa etária aqui, eu vi que a maioria já deve ter renovado, sem fazer um novo exame médico. Ou seja, é pagar uma taxa, fazer o requerimento e receber novamente o Green Card. Por essa razão, por conferir o Green Card, são os vistos mais procurados. Cônjuge, filhos menores de 21 anos também recebem a residência permanente legal e de forma completamente independente. São dependentes somente na hora da emissão do visto. Se após a emissão os pais resolvem voltar ao Brasil e o filho resolve ficar, ele naturalmente continua com o Green Card dele. A terceira possibilidade é o visto L1, que é o visto para transferência de executivo. Se você tem uma operação no Brasil e quer abrir uma filial nos Estados Unidos, você pode fazer o requerimento de visto L1. Ele é um visto que você vai poder residir por um determinado período e, após esse período, você tem renovações. É um ótimo visto, mas você tem que comprovar o cumprimento de determinados requisitos e que você cumpriu o que você propôs para a imigração. Ao contrário do EB1A e do EB2, que, aprovado, não há mais um compliance da imigração. Já o visto E2 é um visto que nós chamamos de visto de investidor para países que têm tratado comercial com os Estados Unidos. Eu prefiro chamar de visto de empreendedor, porque não é só colocar o dinheiro. Esse visto você tem que abrir um negócio, ter cidadania de um país que tem tratado comercial com os Estados Unidos, basicamente todos os países da Europa, com exceção da Grécia, porque Portugal foi incluído. Só que, quando o filho completa 21 anos, ele deixa de ser seu dependente. Por quê? Esse visto não te dá o Green Card. Ele te dá o direito de residir e você pode renovar sucessivamente. Mas pode ser um problema para quem tem filhos menores. Tá? Então, a gente tem que avaliar isso sempre com muito carinho. Por fim, tem o EB5, que é o visto de investidor.
Mas, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é só colocar os 800 mil que você recebe. Esse investimento tem que comprovar que vai gerar 10 empregos, ou seja, e a lei exige que o dinheiro esteja em risco. Você tem um risco financeiro e um risco imigratório. Tá? Então, é muito importante, a lei imigratória, ela proíbe qualquer tipo de garantia. Eu sempre falo, se alguém oferece uma garantia, levanta a bandeirinha vermelha, tem alguma coisa errada. Pessoal, essa frase eu acho ela hiper legal para quem está vivendo um momento de decisão de um processo imigratório, porque o seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não o que você faz amanhã. Então, as decisões do que você planta hoje gerarão os frutos que você irá colher amanhã. E eu brinco sempre que a minha função como advogado de imigração é extremamente confortável. Ninguém muda de país pressionado pelo advogado de imigração. Eu não preciso me sujeitar ao ridículo de pressionar. Você vai assinar o contrato, isso, aquilo, enfim, não preciso. É uma decisão que ela tem tantos fatores, tantos detalhes, e eles estão tão particulares, que o meu trabalho é fornecer as informações. E se aquilo for conveniente para a pessoa, ela se sentir segura de fazer isso com o nosso escritório, naturalmente isso caminha para que a gente possa trabalhar junto. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é, se esse é um sonho, avalie. Porque para que você possa estar amanhã nos Estados Unidos usufruindo de todas as benesses de morar na América, essa decisão ela tem que ser tomada agora. E o que eu falo, antes de terminar, é que o sonho americano ele é um sonho possível. Estados Unidos não é uma ilha da fantasia, nem de longe. Lá existem coisas boas e coisas ruins. Nem de longe eu conheço todos os países do mundo, mas eu conheço vários países. Dos que eu conheço, eu não tenho dúvida de falar que, na média, olhando todos os aspectos, oportunidades profissionais, qualidade de vida, segurança, infraestrutura, na minha opinião, os Estados Unidos é o melhor país. As pessoas me perguntam muito sobre Portugal, porque a gente tem uma operação em Portugal. É um país fantástico, mas não tem nenhuma pujança econômica. Talvez seja um país maravilhoso para morar numa idade de senioridade, para curtir questão turística, gastronômica, enfim. Mas para quem ainda tem algo a construir, algo a remar, eu não tenho dúvida que a América é o lugar.